Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast do Sagrado, especial com o tema da Quaresma. Hoje esse episódio é bem legal para você que tem criança aí em casa. Hoje nós estamos aqui com duas catequistas da paróquia que vão falar um pouquinho para a gente como abordar o tema da Quaresma com as crianças. Sejam bem-vindas, Gabi e Carol. Obrigada. Se apresentem pra gente. Eu sou a Carol, catequista aqui da Matriz, né, aqui da Paróquia Sagrado Coração de Jesus já há um tempo. Eu falo que eu sou catequista desde que eu fiz primeira comunhão. Logo que eu fiz primeira comunhão, né, eu gostava de ficar ajudando as catequistas. E aí, quando eu fiz a crisma, quando eu recebi o sacramento da crisma, eu senti verdadeiramente esse chamado, né, para a catequese. E aí, então, que oficialmente eu passei a servir na paróquia como catequista e estou até então sempre com turmas da faixa etária em preparação para a primeira Eucaristia. Eu sou a Gabi, eu estou com a turma de primeira Eucaristia esse ano, mas eu comecei com a crisma, né? Lá em 2013, quando eu recebi meu sacramento, eu tive essa vontade, desde então, estou, né, ajudando. Esse ano, né, ano passado, foi um pouquinho diferente, então eu saí da catequese de crisma e fui para as crianças, né? Minha primeira experiência com criança e está sendo muito, assim, bom, maravilhoso. Bom, meninas, e vocês como catequistas, como vocês abordam com a criança, dentro dos encontros da catequese, esse tempo tão forte, né, da Igreja Católica, que é a Quaresma? Bom, a minha primeira experiência foi com os jovens, né, da crisma, adolescentes e jovens, e a gente tinha mais, assim, bate-papos, né, não era, assim, tão dinâmico. E com criança, né, a gente já consegue abordar aí com dinâmicas, atividades, brincadeiras, que com o adolescente é um pouquinho diferente. Né, mas eu acredito que a gente consegue, né, levar esse tema aí para as crianças através de brincadeiras, de histórias, de dinâmicas, e eles participam muito. Trabalhar com criança, você consegue sempre levar para o lado mais lúdico, né? Então, eu, particularmente, eu gosto muito das dinâmicas, eu gosto muito, né, de vídeos, de formas mais lúdicas para abordar qualquer assunto novo. E a Quaresma, ela é muito rica, né? Ela é muito rica de sinais, ela é muito rica de tudo, né? Do sentido verdadeiramente. E aí a gente começa, então, né, durante os 2 anos de preparação. No primeiro ano a gente consegue se aprofundar bem no que é a Quaresma, né? Muitas crianças, né, crianças que são já da comunidade, de famílias participativas, já vivenciam. Mas muitas crianças ouvem pela primeira vez. Então a gente precisa se aprofundar assim, em vários encontros mesmo, né, para que elas entendam o que é a Quaresma, né, qual é o sentido, o que ela nos convida, como ela nos convida a agir, né, fazer com que elas entendam que é o tempo mais forte da igreja, que é tempo de silêncio, de jejum, de oração. E no segundo ano da caminhada, né, a gente ainda pega pela segunda vez o tempo quaresmal, que eles já estão, né, mais preparados, vamos dizer assim, prestes a fazer a primeira Eucaristia, a gente consegue vivenciar alguns momentos, né? Então, por exemplo, para as etapas, né, muitas etapas são concluídas em cada domingo da Quaresma, né, onde acontece os ritos, né? O rito da eleição e os escrutínios, onde cada escrutínio é um passo que a criança vai dando até ela chegar ali no sacramento da Eucaristia. Então é como se a cada domingo da Quaresma ela estivesse se aproximando mais da Eucaristia, né? Para que no tempo pascal ela receba então esse sacramento, né? E que eu gosto de falar sempre com eles durante toda a caminhada, que eles seguem em busca de um grande tesouro, né? E a Quaresma é um tempo muito propício para se aprofundar e para se preparar ainda mais para esse momento. E aí vem o tempo da Quaresma para que eles se aprofundem ainda mais, vivam, né, os ritos,
a eleição, os escrutínios que acontecem em cada domingo da quaresma, meditando cada evangelho, para que eles sintam então que eles estão chegando cada vez mais perto, né, de Jesus Eucarístico. Certo. E trabalhando dessa maneira, vocês sentem que conseguem atingir os pais, principalmente aquelas famílias que muitas vezes não participam tão assiduamente da comunidade? Olha, muitas vezes sim, né? A gente vê assim que muitas famílias passam a participar da comunidade depois que as crianças, né, entram na catequese. Isso é muito comum, né? A criança acaba trazendo a família para a igreja. Algumas de forma superficial mesmo, né? Vem, deixa na porta da igreja. Não sei se acontece em todas as igrejas, mas eu acredito que é uma realidade, né, que acontece em muitos lugares. Os pais virem, deixam na porta, depois vêm buscar e raras vezes participarem de algum momento. Mas a gente sempre, né, deixa o convite, a gente sempre pontua a importância da participação, dos pais incentivarem mesmo, né? Os pais participando junto, né? Eles incentivam essa caminhada deles, né? É um amadurecimento da fé, a caminhada da catequese. E muitas vezes, mesmo os pais não estando na catequese, eles vão resgatando coisas que há muito tempo eles não viviam. Então, eu acredito que de uma forma ou outra a gente atinge bastante as famílias, e muitas famílias ou voltam para a igreja ou passam a ser, a vivenciar em comunidade a partir de que seu filho entra na catequese. Muito bem. E como vocês trabalham os temas, não só da quaresma, mas os temas em geral, quando dentro da turma tem crianças de idades muito diferentes? Que eu sei que isso às vezes acontece, de ter crianças de 9, 10, que a gente fala de um jeito, e crianças de 12, 13, que a gente vai falar de uma outra maneira. Como que vocês trabalham com a quaresma, com essas crianças? Então, com as crianças, nos últimos anos, graças a Deus, a gente conseguiu um pouco dividir essa faixa etária, né? Quando a gente tem um número maior de catequistas disponíveis para isso, a gente consegue, né, dentro da mesma turma, fazer essa divisão, né? Como aconteceu com essa nossa última turma, né, que está se preparando agora. Era um número muito grande, né? Era uma turma grande e tinha crianças de 8 e crianças de 12, 13, né, que já é ali mais adolescente, então a linguagem já é diferente e a gente conseguiu fazer essa divisão. Então, eu mesma, né, eu fico com a turma dos menores, que no início era de 8, 9, 10 anos, e a outra catequista, ela conseguiu ficar com a turminha que já era mais adolescente, e aí fica mais fácil de abordar, né, uma linguagem apropriada para eles. Agora, na crisma, acontece muito, né, de ter, por exemplo, um jovem de 14, 16 e uma pessoa mais velha que vem buscar o sacramento, né? Sim, na crisma acontece muito. Só que aí a gente também tenta dividir, né? Os mais velhos a gente tenta, quando a gente consegue, vai para a catequese de adulto, ou quando não tem, eles continuam e aí a gente tenta abordar os temas assim, de diferentes formas. Normalmente com adolescente, adulto, a gente divide em grupos, né? Pede para eles partilharem nos grupos algum assunto, algum tema. Mas, assim, é um trabalho difícil, né? Quando você tem um adolescente e um adulto, né? Porque a visão é diferente, a forma de entender é diferente, né? Então, às vezes, a gente tem que aí pensar e repensar várias vezes antes de abordar alguns temas, no caso da crisma, né? E com as crianças já é um pouquinho mais diferente. Certo. E quais as dicas que vocês deixam para os pais trabalharem, viverem a quaresma com as crianças dentro de casa? Olha, eu gosto muito de passar, já tem algumas turmas que eu compartilho com eles, sempre na primeira fase, né, da catequese, que é onde eles estão entendendo e conhecendo um pouco mais sobre a quaresma. E a gente sempre fala com eles, conversa, né, sobre a questão do jejum, da oração, né, das penitências. E aí, de uma forma ou outra, eles acabam, né, às vezes por curiosidade,
E muitos, quando entendem mesmo o verdadeiro sentido, eles querem vivenciar isso. E aí eu gosto de fazer aquela tabelinha, sabe? Que eles vão acompanhando os 40 dias e a cada dia tem uma sugestão, ou de penitência, ou de uma oração diferente, ou de uma ação diferente, né? Envolvendo caridade, enfim. E aí eu acho que é uma forma deles conseguirem viver a quaresma em qualquer lugar que eles estejam, né? Sempre falo para eles muito isso, né? Durante toda a caminhada. É muito importante, né? O que a gente aprende aqui, o que a gente vive aqui, a gente vive lá fora também, né? Seja na escola, dentro de casa. E a quaresma, mais que nunca, é um convite, né? Para conversão. E aí eu sempre coloco para eles essa proposta, sabe? De vivenciar a cada dia, né? Uma coisinha diferente, uma ação diferente, oferecida mesmo, né, como em forma de penitência, em forma de jejum, de oração, entregando, né, para Deus. E aí, para ajudar, como eu falei com criança, a gente sempre faz de uma forma mais lúdica, eu entrego para eles aquela tabelinha impressa, né, com uma sugestão de ação para cada dia da quaresma. E eles aderem bastante. Sim. Muitos trazem, né, relatam pra gente como foi a semana, o que eles fazem. Muitos dão outros tipos de sugestão e alguns, né, não compartilham. Então, assim, a gente nunca sabe realmente quem faz e quem não sabe, quem não faz. Mas a gente lança ali a proposta e a gente consegue sentir, sabe, que muitos levam a sério e querem vivenciar isso até com a família. Muito bem, meninas, muito obrigada. Tenho certeza que vocês enriqueceram ainda mais o nosso objetivo, que é evangelizar. Tirou com certeza algumas das dúvidas do pessoal lá de casa. Querem deixar uma mensagem agora para esse tempo de quaresma que a gente está vivendo? Fiquem à vontade. Nós que agradecemos, né, o convite, esse momento aqui de partilha. Eu acho que a gente aproveita também, né, esse momento, essa conversa, para deixar também um convite, né, para as pessoas, o pessoal da comunidade. A gente sempre está precisando de catequista, né? Você falou da questão da faixa etária, sempre acaba sendo uma dificuldade para nós, por faltar mesmo pessoas ali em determinados momentos para a gente poder fazer essa divisão e trabalhar de forma direcionada. Então fica aí um convite, né? Se alguém tem aí um desejo no coração de servir na comunidade como catequista, eu penso que assim é um caminho muito lindo, né, de servir, porque à medida que a gente vai partilhando, né, com as crianças ou com os jovens, a gente vai aprendendo também cada vez mais, né, e para que a gente vivencie melhor a quaresma, né, como a gente disse aqui durante a conversa, a quaresma é sempre um convite, né, para conversão, né. Para que a conversão aconteça verdadeiramente, nós, como cristãos, sabemos que é importante jejum, oração, penitência, né? O silêncio, principalmente. Eu acho que diante desse mundo gritante que a gente vive, um dos convites mais desafiadores, né, é silenciar. E eu acho que o silêncio, muitas vezes, é a nossa melhor forma de oração. Amém. Amém? Você aí de casa, se gostou desse vídeo, compartilhe, curta, faça com que esse vídeo chegue a outras pessoas e até o próximo episódio.